O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. E hoje trataremos deste livro aqui, nosso novo objeto de estudo, Larousse da Cerveja, do grande Ronaldo Morgado. Na obra Larousse da Cerveja, Ronaldo Morgado, seu autor, abre os trabalhos com uma máxima de Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Cerveja é a prova de que Deus nos ama. Sim, se alguém tem alguma dúvida da existência de Deus, que entre no primeiro boteco. Então, encontrará as três principais criações dele: o homem, a cerveja e a geladeira. Tem alguém aqui me perguntando: e a mulher, mamá? Cadê a mulher? Calma, seu tarado, não seja sexista. A mulher retornará mais adiante. Ademais, no texto se lê que muitos acreditam que a cerveja tenha nascido no Oriente Médio ou no Egito. Isso porque, em meados do século XIX, arqueólogos que escavavam tumbas de faraós encontraram, preservados por séculos, em meio a valiosos tesouros em ouro e especiarias, vasos com resquícios de cevada. Sim, eles não estavam em um lugar qualquer, estavam entre os tesouros do faraó. Gente. No site do Museu Nacional de Liverpool consta que grãos de cevada foram encontrados pelo arqueólogo Joseph Sanz nas tumbas de Tebas, no Egito, no começo dos anos 1850 e, por volta de 1910, foram classificados pelo professor Percy Newberry como do tipo Ordeum vulgare e eram usados para fazer pão e cerveja. De volta ao texto do Sr. Morgado, historiadores contam que o homem pré-histórico abandonou a vida nômade ao desenvolver as primeiras técnicas de agricultura e cultivar grãos. Ora que os primeiros campos de cultura de cereais datam de por volta do ano 9000 a.C. Bicho. Tem história, hein, meu? De onde surgiu a lenda que diz que o que fez o homem parar foi a necessidade de produzir pão e cevada. Sim, ele tinha que armazenar em algum lugar, não podia ficar andando com aquele negócio para cima e para baixo. Algo que leva a entender que foi nesse momento que começou a existir o boteco, posto que uma das características de um ser gregário é a necessidade de um teto, um local onde se abrigar, ou seja, uma casa. E, se há uma casa, há uma mulher. Afinal, alguém tem que cuidar dos afazeres domésticos. E o que é que a mulher não gosta que o homem faça, principalmente em casa? Que encha a cara. Logo, ele precisou de um lugar para se hidratar. Sim, precisou arranjar um lugar à altura, onde ele exercitasse a sua verve etílica. E onde é que ele foi se hidratar? No boteco, é claro. Ou seja, essa é a comprovação de que a mulher tem alguma inteligência, embora nem ela perceba isso, pois no fim foi a mulher que, indiretamente, criou o bar. E tem gente que não gosta de mulher, ou prefere uma mulher de tromba. De volta ao texto do Sr. Morgado, como veremos, existe uma relação direta entre pão e cerveja. Ambos são feitos de grão. Ambos são feitos de grãos, cevada, trigo, arroz, aveia, água e fermento, e apresentam o mesmo valor nutricional. Se os dois se equivalem nutricionalmente, para que eu vou ficar com o pão? Fico com a cerveja. Assim como o pão, a cerveja alimenta e já foi por isso chamada de pão líquido. Nota: para mais informações a respeito do pão líquido, assista ao programa Boteco do Mamá Catarina, a sobremesa líquida, cujo link está na descrição. Ademais, conhecendo a sequência das etapas da produção de cerveja, concluímos que é muito provável que o processo de fabricação da bebida tenha sido descoberto por acaso, embora eu não acredite, que eu gosto muito da teoria do antigo astronauta. Foi desenvolvida por Erich von Däniken, nosso finado Erich von Däniken. Mas a questão é a seguinte: muita coisa foi passada dos alienígenas para os humanos, inclusive aos textos
sumérios, sobre os Anunnaki, de que eles teriam criado o homem para quê? Para extrair minérios, para serem seus extratores de minérios, seus escravos. Não difere muito de hoje em dia. Todavia, quando você pega a Bíblia, no Gênesis, quando há a descrição do Jardim do Éden, você vê muito a descrição dos minérios. Você encontra minérios, muitos tipos de minérios sendo apontados como parte integrante do Jardim do Éden. Aí você pergunta, por que está se falando tanto de minério num local onde só tinha um homem e uma mulher pelada? Aí é aquele ponto, você começa a ligar os pontos, como diz o grande Ítalo Lorenzon, e vai vendo que realmente essa teoria do antigo astronauta não é tão teoria assim. Tem um fundo bem forte de verdade. Mas vamos voltar para o processo. Sendo que a primeira etapa da preparação da cerveja consiste em amolecer o amido presente em cada grão. Nota, o amido é uma mistura de dois polímeros, duas macroléculas de glicose e amilose e a amilopectina. Ademais, coloca-se os grãos de molho para absorver água. A germinação então se inicia com a transformação bioquímica do amido em açúcares. Em seguida, é preciso secar o grão para interromper o processo natural de germinação. E a secagem e a torrefação finalizam o processo, que dá como resultado o malte, que traz um gosto doce. Todavia, atenção, é bastante provável que, em alguma ocasião, o grupo de agricultores tenha armazenado a colheita em vasos para uso posterior. Então, uma chuva eventual tratou de umedecer a porção, que em seguida deve ter sido colocada para secar. Sim, eles realizaram todo o processo de fabricação da cerveja acidentalmente. Molharam-se os grãos, só vamos pôr para secar para ver se dá para fazer alguma coisa ainda, e chegaram nesse resultado final. A etapa seguinte da preparação da cerveja consiste em fazer uma espécie de sopa desses grãos umedecidos e secos, chegando ao malte verde ainda cru. Sendo que, se essa sopa for abandonada, será atacada por micro-organismos presentes na atmosfera, o que dará início a um processo de fermentação. E a fermentação dessa sopa produzirá o álcool a partir do açúcar. Nota, para um melhor entendimento da fermentação orgânica, assista ao programa Boteco do Mamá Framoran, cujo link está na descrição. Então isso daqui, esse texto do senhor Morgado, claro, ele está partindo de ideias, de teorias. Isso aqui é só teoria, só especulação. Ele supõe que todo esse processo que chega num gostoso chopp, numa gostosa cerveja, não passa de um grande acidente. Isso aí não lembra muito o iluminismo, o processo do iluminismo, que tirou Deus da jogada, tirou a religião. É tudo uma grande coincidência, muita coincidência. E eu tenho falado tanto dessas coincidências ultimamente. Quem já acompanha o Cuesta, ou para quem está chegando agora, basta ver os programas da série Os Exilados de Capela, onde eu estou mostrando que uma vastidão enorme de coincidências manteve a nossa escravidão e deixou os milionários, os controladores do mundo, graças a essa vastidão de coincidências, os controladores do mundo ficaram muito mais ricos e nós ficamos muito mais propensos aos ditames deles. Bem, é isso aí neste ponto. E o ponto curioso, você vê essa equação homem, cerveja e geladeira, que é o resultado que chama-se boteco. A outra equação, homem, mulher, cerveja, que envolve muita dor de cabeça e não é gerada pelo consumo excessivo do álcool, isso eu garanto. Porque a cerveja nem dá tanta dor de cabeça assim. Comparado com uma mulher na orelha, buzinando na orelha, a cerveja é muito mais agradável. Claro que se prefere uma cerveja fria, uma mulher quente. Mulherada que já está pegando os porretes, estão meia injuriada com o que eu estou falando, mas não tem importância, não tem problema. E o que acontece? A cerveja, no fim, acaba sendo libertadora para o homem.
porque a mulher acaba ficando nervosa e mete o pé na bunda dele. Ele tem a chance de se dedicar à sua atividade etílica com calma, encontrar uma mulher que gosta de boteco. Aliás, o que não é uma garantia de que ela não seja uma mulher tucandeira. Mulher tucandeira, eu vou colocar o link aí do Boteco do Mamá Tucandeira na descrição. Você procura e assiste para entender o que é uma mulher tucandeira, ok? Ademais, tem aquela máxima que fala, não é, meu? Homem é igual a menstruação. Se atrasa, preocupa. Se chega antes, incomoda. Em todo caso, quando atrasa, a mulher vai atrás do cara e vai no boteco. E a mulher não entra no boteco. Não sei se vocês já repararam. A mulher fica na porta do boteco, tudo emburrada, com a mão na cintura, a boca tudo torcida assim, espumando de raiva, esperando o cara sair. Aí o cara lá dentro, ele olha pra mulher, aí fala, faz aquela cara assim, começa a despedir todo mundo, não sei o que, dá risada, não sei o que. Ele tenta sair à francesa, como se diz. Ele tenta sair na surdina, mas tá todo mundo vendo a mulher do cara com a cara fechada na porta do bar. E aí ele sai, só falta a mulher pegar o cara pela orelha e levar pra casa. Não é? Mas fazer o quê? Quando o cara é frouxo, dá nisso. Isso é coisa de cara frouxo. Porque se o cara é homem, ele sai, meu, e põe a mulher na linha, meu. Eu ponho a mulher na minha. Aí a mulher chega em casa feliz da vida. Aí que a mulher é para ser tratada como mulher. Bom, Matheus, tem que bater na mulher? Não, você tem que colocar a mulher na linha. Ok? Mulher é que nem pipa, ela tem que estar na linha. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!